o Nietzsche chamou de amor fati, né? Ou a possibilidade maior ou menor de cada um de nós afirmar a existência e, mais do que afirmar, amá-la, né? Amá-la com o que há de bom, o que há de ruim, inclusive porque a gente viu que na nossa longa história essa dificuldade de aceitar, afirmar e amar de uma maneira criativa e, portanto, transformadora, sempre obteve o efeito contrário, né? De um distanciamento disso que esses ideais todos sempre buscaram e nunca nos trouxeram, né? Bom, então eu paro por aqui, abrindo para o debate e agradecendo a vocês. Nos apresentou esse quadro que é, digamos, teórico, né? Compete a nós agora confrontarmos essa separação mente, corpo, ou agora com uma visão mais atual, né? Verificar como a nossa vida real, então, se encaixa nesse contexto. Ou melhor, cada um de nós deve ter as suas dúvidas, né, de existência, práticas. Então, vamos aproveitar esse momento para a gente trocar as ideias com o André, que é um especialista, para a gente ver como é que é a realidade concreta, né? Então, vamos passar para as perguntas. Por favor, sejam breves de maneira tal que a maioria das pessoas possam participar. Levantem a mão, aguardem que a câmera chegue até vocês e o microfone também. Mais uma coisa, levantando a mão, vocês farão um sinal para Jéssica e para Cláudia, de maneira tal que elas poderão atender os seus pedidos. Obrigado. André Martins, eu sou médico e trabalho num serviço de saúde pública e tenho uma grande preocupação com esse apossamento dos médicos no que se refere ao cuidado da saúde. Eu achei muito importante para mim, e é um conflito, chega a ser uma angústia, a atitude médica, a onipotência dos médicos, a onipotência dos meus colegas, a minha provavelmente também, mas que eu questiono o tempo inteiro. E, então, comentar sobre isso parece um ponto fundamental, porque isso está meio em crise, inclusive nos trabalhos em relação ao pessoal de enfermagem, na saúde mental onde eu trabalho, o pessoal da psicologia clínica, o pessoal que trabalha na saúde mental, né? A onipotência do médico, né? Que é uma coisa, até falando junguianamente, embora não transe muito sim, Jung, mas essa coisa tradicional, esse arquétipo que se fala o tempo todo do médico, o sucedâneo do feiticeiro, né? Que ele é o feiticeiro, e ele é o sucessor do feiticeiro na história. Então, assim, se você puder comentar mais alguma coisa, porque eu não tenho uma clareza grande sobre isso e sofro com isso. Eu sofro muito com isso, né? Eu falo o tempo todo numa linguagem meio poética da ética do coração, da atitude do médico. Para mim é mais de que 60% no que se refere à atitude curativa, né? E não o tecnicismo ao qual o médico está sujeito. Às vezes, por saber tecnicamente, quer deter uma onipotência de que está cuidando bem da saúde e não está a partir da atitude dele. Entendeu? Perfeito. Então, eu posso comentar de uma maneira bem livre, né? Pensando em voz alta e ousando falar, né, o que me vem à mente. Eu acho assim, por exemplo, eu oriento dissertações, mestrado e tese de doutorado na saúde coletiva também da UFRJ, né? Não só na filosofia, como na saúde coletiva. E muitas vezes vem essa questão de parte dos médicos, né, que estão justamente se questionando dentro dessa herança, porque é uma herança, né, dessa onipotência, que o médico está só encarnando essa onipotência do homem diante da natureza e do seu próprio corpo, né? Isso é fruto dessa história que eu tentei, né, bem abreviadamente apresentar. E vem essa questão assim,
de pensar, poxa, mas aí eu, enquanto médico, tenho que dar conta da psicanálise, enfim, da psicologia, ou entender um pouco de tudo. Assim, sim e não. Tem que mudar essa forma de entender. Eu acho que a ênfase é não pensar mais a saúde como ligada somente à fisiologia, inclusive para poder encaminhar para outros profissionais de saúde, fazer equipes multidisciplinares e transdisciplinares. Né? Isso já é abrir mão dessa onipotência. Então, assim, ter uma noção do que está se passando com o paciente, para não pensar assim, o tratamento foi um sucesso, mas o paciente está péssimo. Né? Acho que é por aí. Né? É poder pensar a saúde, ao invés de pensar só a doença. Por isso que eu enfatizei, né, essa diferença entre concepção negativa e concepção positiva da saúde. Eu acho que é preciso ter a ousadia, né, pelo menos da parte dos médicos, eu vejo como uma ousadia diante do quadro atual, de pensar uma definição positiva e assumir isso. Né? Por exemplo, se a gente pensar em termos de saúde pública, eu já li um artigo com esse questionamento. Como que vão ficar os financiamentos da saúde, né, se a definição for positiva e não só de combate à doença? Mas tem que enfrentar essa questão, ao invés de achar que isso é um obstáculo para a coisa, ou um impedimento para a coisa. A saúde ser vista como a ausência de doença, isso favorece a indústria farmacêutica, a indústria de biotecnologia, não tem dúvida. Né? Então, quer dizer, até quando vai se ficar alimentando essa farsa, né, para usar os termos que me vêm à cabeça, bem livremente, né, em detrimento do que, a princípio, se propõe tratar, que é da saúde. Então, acho que uma definição positiva não retira a necessidade e a importância da atividade médica tal como ela é pensada hoje em dia. Ela apenas abre para uma transdisciplinaridade e uma multiprofissionalidade, né, se puder usar o termo. Boa noite. Eu fiquei muito curiosa para saber, dentro dessa visão, né, da integração entre mente, corpo, saúde, como é que você vê a questão da cirurgia plástica hoje em dia, né, que está se tornando cada vez mais uma coisa comum, né, e muito, quer dizer, visto de uma maneira muito até às vezes natural, né, vou fazer isso, vou fazer aquilo, enfim. Eu queria ver como que dentro dessa visão é vista a questão da cirurgia plástica. Uhum. Sim. Então, eu penso assim, esse tipo de apresentação, de discurso, de ideia que eu trago, né, a minha intenção não é de modo algum criar novas normalizações. Né? Então não é julgar certo, errado, é para a gente entender o que está acontecendo. Na questão da cirurgia plástica, é evidente que existem aspectos positivos, inclusive, e talvez até sobretudo, né, psicológicos. Né? Então, digamos, supondo que funcione, né, não a cirurgia em si, mas o que se busca com ela. A pessoa pode aumentar a autoestima, se sentir melhor, etc, etc. Mas não há dúvida de que é uma tentativa, não que não seja válida, mas assaz indireta. Né? Então, eu acho que além disso, é importante a pessoa tentar, eu me sinto até dizendo obviedade falando isso, né? Mas tentar se sentir melhor consigo mesma sem essa dependência da cirurgia plástica. Porque quanto mais houver essa dependência, mais provável vai ser uma decepção em relação aos resultados. Porque não existe solução mágica. Já falei isso no outro café filosófico aqui, há anos atrás. Não existe solução mágica. Né? Quer dizer, então, não é só cirurgia plástica, pode ser, enfim, ficar milionário, pode ser, sei lá, o que a gente quiser. Assim, vou resolver minha vida de tal maneira. Plum, aí pega a varinha de condão. Começou mal, se essa for a expectativa. Se for um elemento a mais de favorecimento, enfim, da autoestima ou do que quer que seja, por que não? Porém, em termos sociais, essa supervalorização, ou isso se tornar tão corriqueiro, talvez esteja refletindo, seja um fator a mais dentro dessa